Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês aqui em São Luís de Potosí, ou Potosí, para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este último dia, para o qual quero ler em Gênesis capítulo 25, versículos 19 ao 26, onde diz a história bíblica. São essas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e Isaac tinha 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, arameu. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, e ela disse: "Por que isso está acontecendo comigo?" E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: "Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço." Cumpridos os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Tinha Isaac 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Vou pedir por aqui a Miguel que me consiga onde está Amaleque, que Deus disse que exterminaria Amaleque. E onde está que o neto de Esaú, que é neto de Esaú, isso está na geração de Esaú aí. Bom, vamos ver nosso tema: dois povos de um mesmo pai. Aqui, este mesmo pai é Isaac, e, por meio da sua esposa Rebeca, tem dois filhos. Vejam, Rebeca era estéril, como também tinha sido estéril Sara, e agora Rebeca é estéril. E passam 20 anos, e depois de 20 anos de estar casada com Isaac, Deus, tendo escutado o pedido de Isaac, concedeu-lhe ter descendência por meio da sua esposa Rebeca. E, vejam vocês, quando Isaac se casou com Rebeca, tinha 40 anos. E quando veio ter os filhos, tinha quanto? 60 anos. Ou seja, que transcorreram 20 anos sem ter filhos, mas isso foi pouco comparado com o tempo de Abraão, o qual passou mais tempo sem ter filhos por meio da sua esposa Sara. E quando Abraão já tinha 100 anos, foi que nasceu Isaac. E antes tinha nascido Ismael, mas esse não era o filho da promessa. Agora aí temos a Ismael e a Isaac, filhos de Abraão, mas agora aqui temos Jacó e Esaú, filhos de Isaac. E agora encontramos que Isaac amava muito a Esaú.
seu filho, o qual tinha nascido antes que Jacó. Mas Jacó nasceu agarrado ao calcanhar dos calcanhares de Esaú. Veio agarrado e aí nasceu no mesmo dia e talvez por poucos segundos depois que Esaú. Puseram por nome Esaú, que significa vermelho. E a Jacó, pois puseram por nome Jacó, o qual significa suplantador. Agora, nestes meninos, tinha que ser manifestada em um deles a bênção da primogenitura, que tinha vindo de Abraão a Isaque. E agora vejam vocês, de Abraão passou a Isaque, não passou a Ismael, que era mais velho que Isaque, que tinha nascido primeiro que Isaque, mas que passou a Isaque, ao segundo filho de Abraão, mas era o primogênito por meio da sua esposa Sara. E agora, encontramos Isaque tendo dois filhos, a Esaú e a Jacó. E a bênção da primogenitura tinha que cair sobre um destes dois filhos. Estes meninos estavam lutando no ventre da sua mãe, até antes de nascerem. E agora, vejam vocês, estavam lutando para nascer primeiro, para ter a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura tem a ver com uma dupla porção. E agora, vejam vocês, a bênção da primogenitura tem a ver com a bênção também da promessa feita a Abraão. Quem tiver a bênção da primogenitura, por meio desse passa a bênção de Abraão a essa pessoa e dessa pessoa, a sua descendência, a sua família. E agora Jacó amava muito a primogenitura, mas Esaú, o qual tinha nascido primeiro e a tinha por nascimento natural, não amava a primogenitura e não lhe importava a primogenitura e pensava, quando eu morrer, do que me vale a primogenitura? Ou seja, que ele pensava que depois de morto, a primogenitura não tinha nenhum valor. Ele não sabia que depois que a pessoa parte dessa terra, continua vivendo em outra dimensão e, de acordo com o que tiver sido aqui na Terra, será lá na outra dimensão. E, de acordo com a bênção que tiver tido aqui na Terra, será a bênção que terá lá em outra dimensão. E agora encontramos, através da história bíblica, que quando essas pessoas morriam, como Abraão, Isaque, Jacó e os patriarcas, diz a Escritura, foram unidos ao seu povo. E eles, sendo os líderes do seu povo, da sua descendência, foram a essa outra dimensão onde estavam seus familiares e ali estavam como líderes também. Agora, no caso de Esaú e Jacó, vejam vocês que houve uma luta ainda desde o ventre da mãe deles, desde o ventre de Rebeca, e Deus disse a Rebeca, quando ela consultou a Deus, que haviam duas nações em seu ventre. E agora, por quanto são duas nações, vamos ver quais são essas duas nações. Por meio de Esaú, veio a nação de Edom. Será Edom, Miguel? Edom. Edom significa também vermelho. E da descendência de Esaú, vejam vocês, nasceram uns quantos filhos a Esaú. Vamos ver aqui a descendência de Esaú. Vamos buscar por aqui. Nieto de el nieto de Esaú. Capítulo 36 del Génesis. Capítulo 36 de Gênesis nos diz, versículo 8 em diante diz:
Y Esaú habitó en el monte Portanto, de Seir. Esaú es Esaú, isto é, Edom, habitou no monte de Seir. linajes de Esaú, São essas as gerações de Esaú, padre de Edom, pai dos en el edomeus, monte no monte de Seir. Estos son los nombres São de los estes hijos de os Esaú. nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, Hijo de filho Basemat, de Basemate, mulher de Esaú; y los hijos de os filhos Elifaz fueron de Elifaz, Temã, Omar, Zefo, Gaitã e Kenaz. Kenaz. Y Timna fue concubina de era Elifaz, concubina de Elifaz, filho de y ella Esaú, le dio a luz e a teve de Elifaz a Amaleque. Foram estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. Los hijos de Reuel Os filhos de Reuel, fueron los hijos de Reuel os filhos de Reuel, Naat, Naate, Zera, Zerá, Sama, Samá Estos e son Mizá. los hijos. Foram estes os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Y sigue ahí E continua aí, mencionando toda a descendência toda a descendência de Esaú. de Esaú. E agora vimos que a descendência de Esaú, por meio do seu filho Elifaz, que era o primogênito de Esaú, nos diz que por meio de Timna, sua concubina, teve um filho, Elifaz, e foi chamado seu nome Amaleque. Este filho foi neto de Esaú. E agora, vejam o que em Êxodo capítulo 17, versículo 14, aconteceu com este filho do filho de Esaú, ou seja, com este neto de Esaú. No capítulo 17, quando o povo hebreu ia caminho à terra prometida, vejam o que aconteceu aqui. Recordem que a descendência de Esaú é família da descendência de Jacó. São irmãos Esaú e Jacó. Consequentemente, sua descendência são primos irmãos, ou seja, que são nações primas irmãs. Israel como nação e Edom ou os Edomitas como nação. Agora vamos ver passamos ao capítulo 17, versículo 8 em diante. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, debaixo de Moisés, e ele se sentou nela. Arão e Ur sustentaram-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo
del cielo. dos céus. E Moisés edificou um altar. Edificou Moisés um altar e lhe chamou Jeová Nissi. Jeová Nissi. Jeová Nissi, ou seja, Jeová Nissi, ou seja, o Senhor é nossa bandeira, ou bandeira nuestra. o Senhor bandeira nossa, nossa bandeira. Aí podemos ver tudo isso que aconteceu nessa ocasião. Continua dizendo, disse ele, pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Aí podemos ver o que está assinalado aí para acontecer, porque Amaleque se levantou contra o trono de Deus. E Amaleque é neto de quem? De Esaú. E o povo de Amaleque, vejam vocês, se tornou o povo que, como neto de Esaú, pelejou contra Israel e quis matar o povo hebreu, destruir o povo hebreu, assim como Esaú, quando perdeu a bênção da primogenitura, porque Isaac a lançou sobre Jacó, jurou que quando Isaac morresse, mataria Jacó. E agora vejam como esse mesmo espírito maligno de morte contra seu irmão, depois se manifesta de uma nação contra outra nação. Os descendentes de Esaú, por meio de Amaleque, vejam como se levantam contra os descendentes de Jacó, os quais vinham no êxodo, traziam um profeta e vinham sob a direção da coluna de fogo do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí vinha a bênção da primogenitura. E aí vinha o nome de Deus. Quando Esaú perdeu a bênção da primogenitura, perdeu todos os direitos a ser sua descendência, a nação de Deus, primogênitos de Deus. Perdeu os direitos de ser a nação onde o Messias viria manifestado e onde o Messias estabeleceria seu reino e seu trono, e desde onde governaria sobre o povo e sobre todas as nações da terra. Ou seja, que Esaú, quando perdeu a bênção da primogenitura, perdeu tudo o que envolvia essa bênção da primogenitura para ele e toda a sua descendência. Agora, Jacó amava a bênção da primogenitura, e quando uma pessoa ama a bênção de Deus, nessa bênção de Deus estão todas as riquezas e está todo o futuro cheio das grandes bênçãos de Deus. Algumas pessoas não veem nada em uma bênção, mas vejam, Jacó via nessa bênção da primogenitura não somente o futuro dele, mas o futuro de toda a sua descendência. E via que no futuro de toda a sua descendência estava o Messias aparecendo no meio da sua descendência, nascendo em uma cidade do povo descendente de Jacó. E vejam vocês, via que o trono do Messias também estaria onde? Ali, no meio dessa nação descendente de Jacó, ou seja, de Israel. Agora podemos ver todas as coisas que estão por trás dessa bênção da primogenitura. Mas Esaú não compreendia essas coisas. Esaú não era um homem espiritual. Jacó sim era um homem espiritual. Agora, Deus disse que exterminará da terra Amaleque, porque se levantou contra o trono de Deus. E agora, através da história bíblica, podemos ver que Amaleque, em termos de nação, representa o reino dos gentios, o qual no último dia estará na etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro.
E quando esteve na etapa das pernas de ferro, foi quem matou Cristo Messias. Vê? O mesmo que Esaú disse contra Jacó que mataria seu irmão. Agora vejam vocês. O mesmo que Amaleque tentou fazer contra a nação hebraica que vinha a caminho com seu profeta Moisés e pelejou para matar, destruir a nação hebraica, agora vem Roma a pedido do povo hebreu e crucifica o Messias. E agora, o reino dos gentios no último dia estaria nos pés de ferro e de barro de oleiro. E essa é a etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro, onde o anticristo, homem de pecado, tomará todo o controle do reino dos gentios. O diabo se encarnará no homem de pecado, no anticristo. E o anticristo estabelecerá nesse reino dos gentios, o qual estará controlado pelo anticristo e os 10 reis que darão seu poder e sua autoridade com todas as suas nações e exércitos. Encontramos que aí, novamente, o de Amaleque e o de Esaú e o de Caim e o da Babilônia estará se repetindo, estará se atualizando. Por isso é que quando Deus fala do reino do anticristo, da besta, e tudo o que ele terá, o identifica como Babilônia. E isso é porque o reino dos gentios começou com a cabeça de ouro lá na Babilônia. E o rei Nabucodonosor foi o governante, o rei desse império babilônico. Por isso, em todo momento que se fala do reino dos gentios, na etapa que se falar, pode ser identificado como Babilônia, porque seu começo foi lá na Babilônia. Ali mesmo também tinha começado o primeiro reino e primeiro rei da terra, que foi Nimrod. E por isso também foi ali onde levantaram aquela torre e estabeleceram aquela cidade. E enquanto levantavam essa torre, Deus desceu e os confundiu. E se chamou Babel, porque significa confusão. Agora, por isso também, o reino do anticristo é Babel ou Babilônia, porque é um reino de confusão. O reino da besta tem o aspecto político e também tem o aspecto religioso. Como todos os reinos e impérios tinham a parte política e também a parte religiosa, como também o reino de Deus tem a parte religiosa e a parte política. Por isso é que Cristo, o Rei, desse glorioso reino milenial, tem a parte política e a parte religiosa. Na parte religiosa, ele é sacerdote, o sacerdote Melquisedeque, e na parte política, ele é o rei, o filho de Davi, rei dos reis e senhor dos senhores. E por isso também os escolhidos de Deus, membros do corpo místico de Cristo, nascidos de novo, tem para manifestar nesse reino a parte política e a parte religiosa também. A parte política tem a ver com a parte de reis, porque somos reis com Cristo. E a parte religiosa tem a ver com sacerdócio. Somos sacerdotes também, reis e sacerdotes. Ele nos fez para nosso Deus. Em tempos antigos, por exemplo, no Antigo, e outros lugares, como em Roma e outros lugares também, o rei era também a figura máxima religiosa. Era rei e era sacerdote. E agora, podemos ver também quando Melquisedeque apareceu a Abraão, apareceu como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. E agora, podemos ver
que sua vinda, vejam vocês, aparece em Apocalipse capítulo 19 como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem escrito este nome em sua vestimenta, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é a palavra vindo encarnada em um homem. Assim como a primeira vinda de Cristo foi a palavra, o verbo encarnado em um homem chamado quem? Jesus. Em um homem chamado Jesus, um jovem carpinteiro de Nazaré. Agora, para este tempo final, encontramos que temos o Israel terreno, que é o povo hebreu, e temos o Israel celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora vamos ver como Amaleque, o Amaleque deste tempo final, fará guerra ao Israel celestial e ao Israel terreno. O Israel celestial, sendo a igreja do Senhor Jesus Cristo, é esse poderoso exército que vem com Cristo em Apocalipse capítulo 19. Vem com o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Esse poderoso exército são os crentes em Cristo nascidos de novo, tanto das eras passadas como deste tempo final, os quais no último dia ressuscitarão em corpos eternos, os que partiram e nós, os que vivemos, seremos transformados. E agora, vejam como Amaleque, que para o tempo final é o anticristo, o homem de pecado, com o seu império na etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro. Diz Apocalipse capítulo 17, versículo 11 em diante. A besta que era e já não é o oitavo rei, pertence ao 7 e vai à sua destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por uma hora juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Esses são os escolhidos de Deus, os membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver que, porquanto nosso Senhor Jesus Cristo vem como Rei dos reis e Senhor dos senhores, o anticristo, o homem de pecado, com esses 10 reis, fará guerra a Cristo em sua segunda vinda, mas Cristo os vencerá. Agora, em Apocalipse capítulo 19, versículos, vamos ver. Versículo 19 em diante diz: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Agora vejam como esse enfrentamento da besta com esses exércitos contra Cristo fará que Cristo lute e obtenha a vitória contra a besta e contra esses 10 reis e seus exércitos que virão contra ele. Cristo os vencerá porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. O anticristo, a besta, o homem de pecado, com o seu reino, que consolidará com esses 10 reis, vejam vocês, foi tipificado em Amaleque, com o seu povo, seu exército. E de onde eram Balaque e Balaão?
de Moab, de Moabe, de Lot. de Ló. Vean cómo Vejam como aí, em toda essa família, daí surgiam também enemigos inimigos para de Israel. O de Israel ou de Israel. Agora, hablando desta falando descendência, dessa vamos a ver. descendência, vamos ver. Hablando de Esaú Falando de Esaú e de Jacob, e de Jacó. vamos a ver aqui o que nos diz el reverendo William Branham. Vamos ver aqui o que nos diz o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, na página 359. 359. Diz, agora Esaú não tinha necessidade do dinheiro de Jacó, como também não necessita Roma. Em quem está representado Roma? E em quem está representada Roma? Em Esaú. E agora? Porque Roma tem as riquezas do mundo em suas mãos, mas encontramos que naquela ocasião, quando ainda era Jacó, se encontrou com Deus e estava passando por esse tempo de tribulação. Então Jacó lançou mão de algo que era real. Houve um anjo que desceu do céu e Jacó manteve seus braços ao redor do anjo e ali se manteve. Este anjo disse: tenho que ir, já está amanhecendo. Ó irmão, o dia está por aparecer, está por chegar. Mas Jacó disse: não vou te deixar ir se não me abençoares. Não podes partir. Eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança na minha situação. Esses são os 144 mil, os ganhadores de dinheiro que foram tão desonestos com as finanças. Mas quando eles, por fim, veem a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrarem dele, ali estarão Moisés e Elias. Amém. Eles também lutarão com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados fora. Isso acontece justamente antes de começar a tribulação. Quão formoso! Estes dois profetas pregarão como João Batista e dirão: o reino dos céus está à mão. Israel, arrependa-se. Arrependam-se do quê? Arrependam-se dos seus pecados e da sua incredulidade e regressem a Deus. Agora vejam como o caso de Jacó, se encontrando com o anjo do Senhor e se agarrando dele, vejam, foi no tempo em que Jacó tinha que enfrentar seu irmão Esaú. E agora, neste tempo final, o povo hebreu, como nação, tem que enfrentar Roma. E vejam vocês como este enfrentamento que haverá neste tempo final é paralelo e está tipificado no encontro de Jacó e Esaú. E o encontro do anjo do pacto com Jacó tipifica o encontro do anjo do pacto manifestado no último dia por meio do seu anjo mensageiro, manifestando os ministérios de Moisés e Elias a favor do povo hebreu. Aí é onde o povo hebreu verá Deus manifestado e manifestando esses ministérios e se agarrarão bem dessa manifestação de Deus. E antes de começar a grande tribulação, eles verão essa manifestação de Deus, porque eles verão essa manifestação de Deus na adoção dos escolhidos de Deus. Nessa etapa da adoção, onde haverá uma manifestação do poder de Deus em toda a sua plenitude. E toda a promessa que foi feita de grandes milagres e maravilhas a nível mundial e a tal nível que nunca antes foi visto na história do cristianismo nem do judaísmo, será visto neste tempo final. Porque haverá milhões de filhos e filhas de Deus adotados neste planeta Terra. Os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E se somente com um, Jesus, foram escritos os evangelhos, e mencionadas todas essas maravilhas que foram feitas por Jesus, como será com milhões de filhos e filhas de Deus adotados neste tempo final?
E com o ministério do último dia sendo adotado no tempo final, sob esse ministério sendo adotado, haverá grandes maravilhas e milagres no tempo assinalado por Deus. Mas para poder ser adotado primeiro, tem que ter um trabalho na obra de Deus, realizar os negócios do nosso Pai Celestial, do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde? Pois na era da pedra angular, no mesmo corpo místico de Cristo, e no território que corresponde a essa era, e com as pessoas que correspondem a essa era, e com a mensagem que corresponde a essa era e dispensação, com a mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, e com essa mensagem ele realiza essa obra de Cristo. E nos negócios do seu Senhor Jesus Cristo lhe convém estar. Como Jesus disse quando tinha uns 12 anos de idade, nos negócios do meu Pai me convém estar. E convém estar como? Trabalhando, realizando os negócios do Pai Celestial. E agora, vejam como tudo o que aconteceu no passado é tipo e figura das coisas que estariam acontecendo neste tempo final. Vejam, Esaú e Jacó. Vejam o povo hebreu e Amaleque, o neto de Esaú. E agora tem um povo descendente desse neto, o qual se levanta contra o povo hebreu. E Deus disse que exterminará da terra a Amaleque. E agora o reino do anticristo é que Deus exterminará da terra, pois está tipificado em Amaleque, porque o reino do anticristo é o que no último dia se levantará contra o trono de Deus. E esse é o reino que se levantou contra o trono de Deus durante todo este tempo passado. E agora podemos ver que, até falando do anticristo, São Paulo diz em Tessalonicenses, capítulo 2, e é segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, que o homem de pecado anticristo se senta no trono de Deus como Deus, ou no templo de Deus, se fazendo parecer Deus. Vê? É quem luta e peleja contra o trono de Deus. Mas agora, vejam vocês, o anticristo, a besta e o homem de pecado, o trono que tem e o trono no qual estará sentado, é o trono do reino dos gentios, o qual o diabo ofereceu a Cristo, mas Cristo o rejeitou. Porque Cristo tem um trono no qual se sentará, e esse é o trono de Davi. E, consequentemente, esse é o trono do reino de Deus aqui na terra, para ser estabelecido Cristo sobre esse trono durante o reino milenial. Assim que o trono que o diabo ofereceu a Cristo, para Cristo não tinha nenhum valor. Não o quis. Mas o anticristo é quem se senta nesse trono. Mas Cristo se senta no trono de Davi, para reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações por 1000 anos, e depois por toda a eternidade. Agora podemos ver que para o último dia, o homem de pecado, o anticristo, estará sentado não no trono de Deus, mas no trono do diabo, porque o diabo lhe dará seu trono, e o diabo se manifestará por meio do homem de pecado. E, sentado nesse trono do reino dos gentios, o diabo, através do homem de pecado, tentará destruir Jacó, ou seja, o Israel celestial primeiro, e não poderá. E depois se voltará contra o Israel terreno para tentar destruí-lo, e também não poderá. Mesmo que mate milhares de hebreus, os 144.000 hebreus os matará, enviará rios. Esses são exércitos como um rio, contra
os crentes em Deus do povo hebreu, e também contra as virgens insensatas que passarão pela grande tribulação. Mas a Escritura diz que o inimigo, sim, vem como um rio. Isso está em Isaías, capítulo 59. Diz: E temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su nombre. 59, verso 19 en adelante. 59, versículo 19 em diante de Isaías. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, pois ele virá como uma corrente impetuosa que o sopro do Senhor impele. Levantará a bandeira, ou seja, Jeová Nissi. Jeová é nossa bandeira. Essa bandeira que Deus levantará é a segunda vinda de Cristo. Esta bandeira de Cristo é o ángel del pacto manifestado en el día postrero, en medio de su iglesia y después. É a vinda de Cristo, anjo do pacto, manifestado no último dia no meio da sua igreja e depois no meio do povo hebreu. Essa é a vinda do Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. São João capítulo 1, versículo 1 em diante. Também o capítulo 1, versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando se fez carne e habitou entre nós, o conhecemos pelo nome de Jesus de Nazaré. E para o último dia o Verbo, que estava com Deus, e era Deus, o qual é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, assim como veio ao povo hebreu, e assim como veio em carne humana no meio do povo hebreu, veio ao povo hebreu quando estava no Egito para libertá-los por meio do profeta Moisés, e depois veio no meio do povo hebreu, na pessoa de Jesus, e agora para o último dia, vem, conforme Apocalipse 19, o Verbo novamente, diz que tem escrito um nome que ninguém entendia, tem escrito o Verbo de Deus. É o Verbo de Deus, o anjo do pacto. Também tem escrito em sua vestimenta e em sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem? O anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Verbo, que estava com Deus e era Deus. E para o último dia, este anjo do pacto, que é o anjo, que era diferente dos demais, que apareceu em 28 de fevereiro de 1963, nessa constelação de anjos, onde estiveram os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e houve entre todos esses anjos outro, o qual era diferente dos demais, pois o qual é o anjo do pacto, o anjo do Senhor. Diz o reverendo William Branham na mensagem: qual é a atração no monte? Que ali foi coroado o Senhor. Ali foi coroado o Senhor. Por quê? Porque ali foi coroado o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o anjo que era diferente dos demais. Foi coroado por esses outros anjos, e aí estão representados todos os filhos e filhas de Deus das diferentes eras, no mensageiro de cada era. Aí está representada a igreja de Jesus Cristo das diferentes etapas ou eras. E os do último dia estão representados no anjo que era diferente dos demais. Porque esse é o anjo que vem descendo do céu, vestido de uma nuvem, o qual é o mensageiro a Israel, mas vem por sua igreja. Na página 57 do livro dos selos em espanhol, diz o reverendo William Branham: e vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem e o arco-íris sobre sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento, ele foi chamado anjo do pacto, e ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando. E o seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Recorda o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é o mensageiro, e ele é o mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Agora, note bem, tinha em sua mão um livrinho aberto. Este é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o anjo forte que desce do céu vestido de uma nuvem. Este é o anjo que apareceu com os 7 anjos mensageiros lá, nessa constelação de anjos que apareceram ao reverendo William Branham. E depois foram
foram para o ar, subiram e levaram o nosso irmão Branham em seu corpo teofânico também, porque todos estes anjos estão em seus corpos teofânicos. Vejam, se virarmos a foto para a direita, veremos que os 7 anjos formam a barba do Senhor, e o anjo que era diferente dos demais, que está aqui em cima, forma o cabelo branco do Senhor, essa peruca branca aqui, tem em Apocalipse capítulo 1 e também em Apocalipse capítulo 10. Diz que seu cabelo era branco como a lã branca. E agora vejam, no cumprimento desse simbolismo, vejam vocês quem cumpre o simbolismo do cabelo branco do Senhor. É o anjo do pacto, o anjo forte, o anjo que era diferente dos demais, vindo no último dia. E agora, vimos que este anjo do pacto, ou anjo do Senhor, o qual é este anjo que era diferente dos demais, para o último dia virá. É a vinda do Verbo, que estava com Deus e era Deus, o Verbo vindo no último dia. Como vem? Vamos ver como diz que virá. Porque ele vem sobre um cavalo branco, como a neve. E agora vamos ver o que diz o reverendo William Branham, porque ele é o precursor da segunda vinda de Cristo, portanto, ele tem que apresentar em sua mensagem profética como virá Cristo, o anjo do pacto, no último dia. E sua vinda tem que ser de acordo a como tiver sido prometida por Deus, tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento e através do reverendo William Branham, que é o precursor da sua vinda. Diz na página 256 do livro dos selos em espanhol: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Se encontrarmos esse homem, encontraremos o lugar onde a palavra, o verbo, o anjo do pacto, estará encarnado no último dia, como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E seu nome é o verbo de Deus, porque é o verbo de Deus, ou seja, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o qual vem velado em carne humana e revelado através de carne humana no último dia. E tem um nome escrito em sua vestimenta e em sua coxa, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem? O anjo do pacto. O anjo do Senhor, Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado no último dia velado e revelado em carne humana através do seu anjo mensageiro. E se encontrarmos seu anjo mensageiro, pois estaremos encontrando o instrumento véu de carne, onde o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o anjo que era diferente dos demais, estaria manifestado em carne humana no último dia, realizando a obra correspondente ao último dia, a favor do Israel celestial e do Israel terreno. Em carne humana, no anjo mensageiro de Jesus Cristo estará o anjo do pacto, quem se encontrou com Jacó e ao qual Jacó agarrou bem e não soltou, até que recebeu a bênção dele. E agora esse mesmo anjo do pacto virá velado em carne humana, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, o Israel celestial, se agarrará bem desse anjo do pacto manifestado em carne humana, e depois o povo hebreu também se agarrará bem desse anjo, tanto o Israel celestial como o Israel terreno receberão a bênção que vem através dessa manifestação do anjo do Senhor, do anjo do pacto, em carne humana através do seu anjo mensageiro. Agora vimos este mistério destas duas nações que estavam dentro do ventre de Rebeca, a esposa de Isaac. Vejam até onde nos traz neste último dia, até o Israel celestial e o Israel terreno, a igreja de Jesus Cristo e o povo hebreu. E o anticristo com seu império representado em Esaú e também no neto de Esaú, que é Amaleque. E agora Deus exterminará de sobre a terra o reino do anticristo, o reino da besta, conforme está como está na Escritura. Assim como disse que exterminaria da terra Amaleque. Agora vimos como se refletiu
nessas pessoas no passado e nessas nações, ou que estaria se cumprindo neste tempo final. Foi para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês dando testemunho dos dois povos que estavam no ventre de Rebeca. Aí temos Esaú, tipo e figura do anticristo com o seu império, e temos Jacó, tipo e figura tanto do Israel celestial como do Israel terreno. E o encontro de Israel com o anjo do pacto, o anjo do Senhor, representa o encontro que o Israel celestial terá, e depois o Israel terreno com o anjo do pacto, o anjo do Senhor. Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro no último dia. Isso será paralelo à experiência que Jacó teve com o anjo do Senhor lá em Peniel. Dois povos de um mesmo Pai. Que as bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e que em breve se materializem todas essas bênçãos da primogenitura, nos dando um corpo novo, produzindo a transformação dos nossos corpos e ressuscitando os mortos em Cristo, e assim esteja em pé neste planeta Terra o Israel celestial com corpos eternos, como o poderoso exército do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, do anjo do Senhor, do anjo do pacto, manifestado no último dia, através do seu anjo mensageiro. E, em breve, o povo hebreu o veja e o receba neste tempo final. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. E muito obrigado por vossa amável atenção e passem todos muito boa noite. Deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nessa noite, dando graças a Cristo, o anjo do pacto, por suas bênçãos da primogenitura que passou a nós. Conosco, o reverendo Miguel Bermudes Marim. Enquanto ele chega aqui, onde estão os que se agarrariam do anjo do Senhor, do anjo do pacto, manifestado no último dia em carne humana? Aqui estamos. Aqui estamos, uma parte em São Luís de Potosí, da República Mexicana, e em diferentes lugares da República Mexicana, há centenas ou milhares de pessoas que se agarrariam do anjo do Senhor, do anjo do pacto, em sua manifestação deste último dia. E em toda a América Latina e o Caribe também há milhares de filhos e filhas de Deus que para este tempo final se agarrariam do anjo do Senhor, do anjo do pacto, do anjo que era diferente dos demais, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. Aqui estamos, presentes no território correto, no território onde está se materializando a era da pedra angular e dispensação do reino. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. Conosco, o reverendo Miguel Bermudes Marim. Deus os abençoe e guarde a todos.